Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como é maravilhoso a gente poder dar uma paradinha, tomar a palavra de Deus, estudá-la, mergulhar no que o Senhor nos ensina e principalmente quando temos um tema tão envolvente, quando estamos estudando a história da igreja dentro das Escrituras. Um estudo do livro de Atos, versículo por versículo. Ai, como está sendo bom mergulhar, aprender, tirar as lições preciosas e manter sempre a igreja neste foco. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre o cenário mundial onde a igreja cresceu. Como estava o mundo? Como que a igreja cresceu em meio a quê? O que era dificuldade, o que fazia a igreja ser empurrada para ir avante. Vamos ver? Então deixe o seu coração bem aberto para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a igreja floresceu em um terreno, floresceu, cresceu, frutificou em uma área ali onde ela nasceu. Onde é mesmo que a igreja nasceu? Jerusalém. Jerusalém. Nós vimos que ali foi o foco, ali foi o lugar onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi sepultado, de onde Jesus ressuscitou dentre os mortos. Dali Jesus aparece por 40 dias a vários discípulos, a várias pessoas. E finalmente, ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, dali Jesus dando ordens, orientações aos seus discípulos, ele ascendeu aos céus. Ele terminou a sua tarefa e subiu aos céus para sentar-se à direita da majestade de Deus. E ali, em Jerusalém, o Senhor manda que os discípulos fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai. E ali em Jerusalém é que o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. Jesus morreu no dia de Páscoa. Jesus ressuscita em primícias e Jesus, ele virá também, aliás, ele ascendeu aos céus em Pentecostes, veio o Espírito Santo e Jesus voltará também em Jerusalém. Então, Jerusalém é o foco, ali Jerusalém é onde nasceu a história da igreja, começa ali, se desenvolve ali e nós estamos vendo a igreja crescendo. Vamos ver um pouco o que estava acontecendo no mundo todo quando a igreja nasceu, quando a igreja está crescendo. Nós vamos ver que Saulo, que teve a sua conversão lá em Damasco ele começa a pregar, ele está pregando nas sinagogas e ele começa também a ser perseguido. Saulo, então, é descido por um cesto ali do muro e ele consegue chegar em Jerusalém. Mas, em Jerusalém, não o reconheceram, Barnabé teve de introduzi-lo aos apóstolos e vamos ver como Paulo foi perseguido em Jerusalém. Atos capítulo 9, de 28 a 30. Nós lemos assim: Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Bem, este é o cenário, este é o pano de fundo em que a igreja está crescendo. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ali em Jerusalém, ele não foi recebido pelos principais dos judeus.
Jesus foi perseguido em Jerusalém. Jesus foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pela nata religiosa do seu tempo. E o mesmo estará acontecendo agora com os discípulos também, ali em Jerusalém. Saulo, ou Saul, que é o seu nome, da cidade de Tarso, ele era um fariseu, ele era muito bem instruído aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época, o mais famoso naqueles dias, o rabino Gamaliel. E Saulo, então, ele entende que pregar, que viver a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o judaísmo, ele terá de combater os hereges, ele terá de combater aqueles que não se enquadram ali. E ali está Jesus de Nazaré. Jesus chamado o Cristo, o Messias prometido. Ali está Jesus, e Jesus prega a palavra, e Jesus vem trazendo sobre si o cumprimento de todo o judaísmo, o cumprimento de toda a lei. Ou seja, a salvação das pessoas, o perdão dos pecados, estava relacionado ao derramamento de sangue. Derramamento do sangue de cordeiros, de ovelhas, de novilhos, de bodes, até mesmo de aves, estavam relacionadas com a santificação e o perdão dos pecados. Mas todos estes rituais, eles falavam a respeito de Jesus, a respeito do Messias. E nós vimos também que a cruz e a crucificação do Senhor tinham sido profetizadas até mesmo nos Salmos. O Salmo 22 é um salmo que traz toda a cena da cruz. E Saulo está pregando esta verdade. E Saulo está provando dentro das Escrituras que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, que Jesus é o Messias. E por isso ele é perseguido. Antes, ele perseguia os cristãos. Quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, então ali naquele encontro com o Senhor, ele diz: que queres que eu faça? E o que o Senhor queria que Saulo fizesse foi exatamente isso. O Senhor queria que Saulo se tornasse um pregador da palavra, um evangelista. E ele sai, e diz aqui que ele estava em Jerusalém, entrando e saindo, ou seja, Saulo tinha liberdade. Era a sua terra, era a sua gente, era o seu povo, era a sua língua, e eram as profecias nas Escrituras que ele cria, que ele estava ali trazendo na mensagem, pregando ousadamente em nome do Senhor, pregando a Jesus, pregando Cristo. E diz aqui o texto que lemos, que ele discutia com os helenistas. Helenistas eram aqueles que, aquele grupo mais filosófico, aquele grupo que achava que era mais intelectual, aquele mesmo grupo que condenou à morte Estevão. Sim, este mesmo grupo estava ali apertando Saulo, mas não tinham a mesma autoridade, a mesma sabedoria, então procuravam tirar-lhe a vida. É sempre assim. Quando as pessoas não conseguem sufocar a verdade, porque a verdade é tão forte, então tentam tirar aquela pessoa de cena, tentam tirar. Foi o que tentaram fazer com Saulo. E que os irmãos fizeram? Então pegaram Saulo e o levaram até Cesareia, que era ali a capital romana, né, da Judéia, levaram até Cesareia e de Cesareia o levaram para a sua cidade natal, a cidade de Tarso. Eles perceberam que Saulo era muito importante para o cristianismo. Saulo era um mestre na palavra. Eles não poderiam deixar Saulo ser preso, morto prematuramente, então a igreja
o conduz até Tarso. Agora vamos ver que a igreja ela foi crescendo dia a dia. As perseguições não pararam a igreja. As mortes, o martírio dos irmãos não pararam a igreja. Nada, perseguição alguma conseguiu frear o povo de Deus. Pelo contrário, a igreja ia crescendo dia a dia. Olha o que nos diz Atos 9, 31. Lemos assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Bem, aqui está dizendo que a igreja tinha paz. Por que a igreja tinha paz? Ela não incomodava tanto? Ah, sim. Quando a igreja ia e pregava na sinagoga, no templo, trazia a palavra, trazia a verdade, mostrava dentro das Escrituras o cumprimento de toda a Escritura em Jesus, eles ficavam bravos. E eles perseguiam e tentavam até mesmo matar Paulo, os discípulos, os apóstolos. Mas a igreja, ao lado da pregação, a igreja amava, a igreja servia, a igreja demonstrava amor às pessoas. Você sabia que tanto escolas, universidades, como hospitais surgiram através da igreja cristã, através do cristianismo? Sim. Foi a igreja cristã que alfabetizou nações e povos indígenas. Foi a igreja cristã que trouxe a escola, que trouxe o ensino, porque Deus havia dito para Moisés escrever num livro. E se era para escrever, as pessoas tinham de saber ler. E para ler, teriam de aprender. Então, dentro do judaísmo, tinha a escola linkada. E o cristianismo veio com esta mesma força. Então, nós vamos ver onde o cristianismo chega, implanta escola e também hospitais, para cuidar das pessoas, para cuidar da saúde. Então, a igreja tinha paz. A igreja estava tranquila por causa do amor que ela demonstrava na Judéia, na Galileia e Samaria. Então vemos aqui que o que Jesus havia dito, e vocês serão minhas testemunhas tanto na Judéia como em Samaria, Judéia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. Começando em Jerusalém, a igreja foi caminhando e conquistando e entrando nas nações. Claro que para fazer esse percurso houve muita luta. Para fazer este percurso até os confins da terra, muitas vezes a igreja foi empurrada pela perseguição. Muitas vezes nós gostamos da nossa zona de conforto. Está tão bom, está tão tranquilo, e não vemos além mar, e não vemos além dos ribeirinhos, além dos lugares onde se sofre tanto, não vemos e não ouvimos o clamor das pessoas para conhecerem Jesus. Então, muitas vezes a perseguição faz isso, empurra a igreja. No início, foi a perseguição que levou a igreja a se expandir. Mas nós vimos que no primeiro dia, no primeiro culto, Deus já fez uma reunião internacional, com tradução simultânea pelo Espírito Santo. As pessoas podiam ouvir na sua língua materna, na língua das nações de onde tinham vindo para adorar em Jerusalém. Eles os ouviram falando das grandezas de Deus. E ali em Pentecostes a igreja já se multiplica. Então são estas formas que Deus usa para que a igreja cresça. Tanto a chamada do Espírito Santo, tanto a unção gloriosa do Senhor nos lábios de seu povo, quanto também a perseguição. A perseguição leva a igreja a sair da sua zona de conforto. E aqui nos diz que a igreja tinha paz pela Judéia, Galileia, Samaria
e ela se edificava no temor do Senhor. Muitas coisas que aconteceram traziam ao povo: opa, com Deus não se brinca, não se zomba de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos pregar esta mensagem. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também ceifará. Nós vamos ver isso na história da igreja acontecendo, tanto internamente, no meio do povo de Deus, quanto externamente aos perseguidores dos cristãos. Deus tem zelo pelo seu nome. Deus cuida do seu nome. E aqui diz que a igreja ia crescendo, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O que significa isso, no conforto do Espírito Santo? Significa que naqueles momentos de tanta perseguição, quando realmente vinham com toda fúria e prendiam os cristãos, e muitos eram executados, era necessário haver o conforto do Espírito Santo. Era necessário que o Espírito Santo trouxesse o colo, enxugasse as lágrimas, os acalentasse e aquecesse com a sua presença e com seu amor. A igreja, no conforto do Espírito Santo, ela ia crescendo em número. Como assim? Como que outras pessoas poderiam se tornar também cristãos, sabendo que ser cristão significava morte, prisão, significava perseguição? Será que isso impediria a igreja de crescer? Será que isso impediria que o reino de Deus avançasse? Claro que não, porque ser um cristão não é ter uma norma, uma série de princípios para viver. Ser cristão é algo muito mais maravilhoso. Ser cristão é receber o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo morando em nós, habitando em nós, vindo para morar em nosso coração, em nosso viver. E então nós vamos viver a vida de Deus com a sabedoria do Espírito Santo, com o conforto do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, essa vida nova, essa vida gloriosa que nos envolve, que nos dá força em todo e qualquer momento, em todo e qualquer tempo de tribulação, de guerra ou de paz. A igreja crescia em número, as pessoas iam crendo no Senhor. E nós vamos ver que a igreja também crescia no poder do Senhor ao acontecer no meio do povo de Deus milagres. Milagres. A notícia dos milagres se espalhava. Será que houve um tempo de milagres que cessou? Não, nunca cessou. Nunca, porque o Deus de milagres está conosco. O Deus que opera maravilhas é o Senhor nosso Deus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que salva, que cura, que liberta, que santifica, que ressuscita os mortos e que traz curas de enfermidades que não há remédio nem cirurgia. É Deus. Então, os milagres que aconteciam também fortaleciam o povo de Deus e fazia com que a igreja se multiplicasse. Vamos ver, por exemplo, aqui Pedro e a cura de Enéas. Quem será esse Enéas? Pedro está aqui em Jerusalém. Vamos ver Pedro e a cura de Enéas sendo um fator de crescimento da igreja, de explosão no crescimento em número da igreja cristã em Jerusalém e na Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 9, seguindo aí na sequência dos versículos 32 ao 35. Nós lemos assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico.
Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. As pessoas às vezes vivem momentos tão difíceis. Aquele momento em que a igreja estava crescendo ali em Israel era um momento doloroso, era um momento em que o Império Romano dominava as nações mundo afora. Um domínio muito cruel, um domínio muito forte. As pessoas sofriam demais debaixo do jugo de ferro do Império Romano. E então, as doenças, as dificuldades, as lutas, a fome, a pobreza e tantos outros obstáculos, desafios para que a pessoa pudesse ter uma vida tranquila e feliz, ali estavam. E aqui a palavra de Deus nos diz que a igreja vivendo no meio dessas dificuldades, a igreja vivendo no meio desta luta tão grande, ela crescia porque, diz aqui, Pedro, passando por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Pedro fazia visitas. Ele visitava os enfermos, ele visitava os encarcerados, ele visitava as pessoas, as famílias, ele ministrava, ele assim como todos os outros apóstolos. E Pedro, então, foi a uma cidade ali perto de Jerusalém, a cidade de Lida. Aqui fala de Lida e Sarona. Lida fica pertinho de Jope. Jope hoje, Tel Aviv, Jerusalém, Tel Aviv, e no meio ali está Lida. E também essa cidade de Sarona. E diz que Pedro foi até essa cidade. Talvez convidado, Pedro, vai lá na nossa comunidade, vai lá na nossa congregação, vem cá nas nossas casas, a gente tem um povo tão lindo ali morando em Lida, a igreja está lá. E Pedro foi. Ele caminhou, desceu aos santos ali em Lida e diz que lá em Lida ele encontrou certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Enéias não podia andar, suas pernas não lhe obedeciam, não podia mover muito seu corpo, estava paralítico há 8 dias. 8 meses? Não, 8 anos. Talvez já algumas feridas, algumas escaras de estar ali por tanto tempo deitado. E Pedro chega e visita Enéias. Mas aí ele diz: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele viu quantas vezes Jesus dizer isso a paralíticos: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Levanta, levanta. E o Senhor diz agora: levanta, vamos, creia, ser curado em nome de Jesus. E foi isso que ele disse para Enéias: levanta, Jesus Cristo te cura. Esta palavra ecoa para nós hoje. Quem sabe você está aí enfermo e está tão limitado por uma enfermidade tão grave, mas Jesus Cristo te cura. Você pode ser curado hoje. O Senhor te cura. E aqui diz que na mesma hora ele se levanta, imediatamente curado. Todo mundo talvez conhecia Enéias, todos ali o conheciam, e agora ele estava andando, caminhando. Como assim? Como assim? A notícia se espalha e diz aqui: viram-no todos os habitantes de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Os milagres traziam referendavam o poder de Cristo e o amor de Deus. E traziam essa confirmação
lá do Antigo Testamento, que o Senhor diz que quando o Messias viesse, abriria os olhos aos cegos, iria curar os coxos, aleijados, os mudos iriam falar, os surdos iriam ouvir. Isso estava acontecendo. É muito lindo saber que Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não sei como você está, quem sabe precisa de um milagre, não é verdade? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, entregando ao Senhor sua luta, sua dificuldade e buscando dele a sua resposta. Ore comigo. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha necessidade, Tu sabes do que eu preciso. E nesta hora, eu me entrego a Ti. Entrego a Ti o meu coração, com tudo que sou, com tudo que tenho. Sou Teu, Senhor. Lava-me, limpa-me, transforma-me, encha-me com Teu Espírito Santo. E, ó Senhor, que Tu possas levar embora toda a enfermidade no meu corpo, toda a enfermidade na minha família. Ouve, Senhor, atende, Senhor, e cura para a glória do Teu nome. Sabemos que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, e confiamos em Ti. Obrigado pelo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que você tenha um testemunho de cura, de bem-estar agora. Mas o mais maravilhoso é o testemunho de uma vida salva. Seu nome escrito no livro da vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!